Mateus 13, primeiro do verso 18 a 23, diz assim a palavra do Senhor: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Agora vamos ao verso 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da Tua palavra nos encontramos, clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos aproxime de Ti mesmo, que o Senhor desvende os nossos olhos para ouvirmos a Tua palavra, para lermos, entendermos, que seja o Teu Santo Espírito a nos iluminar e que possamos ser edificados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E que o Senhor, ó Deus, aplique a Tua palavra e transforme, ó Deus, as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. É o que eu clamo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem dois homens que tivessem recebido cada um convite especial para ir a um restaurante luxuoso, muito grande, com muitas iguarias, e aquele convite lhe daria a oportunidade de participar de tudo o que quisesse comer e beber, sem gastar absolutamente nada. Esses dois homens iriam a esse restaurante, um deles participaria de tudo, escolheria o que lhe agradaria, e ali haviam comidas típicas, haviam comidas também de outros países, havia muita comida, muita fartura, seção de frios, de quentes e assim por diante, doces, os mais diversos. Mas enquanto um participava, o outro se recusou a tomar nem sequer uma água, nada, absolutamente nada. Imaginem que seria uma contradição enorme, não é? Quando nós olhamos para esse texto, esse capítulo, Mateus 13, nós encontramos aqui as parábolas do reino. E temos feito a exposição aqui na igreja domingo pela manhã. Hoje nós estamos fechando a exposição das 6 parábolas. Nós começamos dia 22 de dezembro com o pastor Jonas, depois eu falei do grão de mostarda, e aí veio o pastor Hélio falando do fermento. O pastor Rogério falou do tesouro escondido e a da pérola. O pastor André falou domingo passado sobre a parábola da rede. E são 6 parábolas, aonde hoje a gente tem o fechamento do capítulo, e eu fiz questão de pegar também o início, aonde, abrindo essas parábolas, o evangelista Mateus insere aqui, por obra do Espírito Santo, a parábola do semeador, que não faz parte das parábolas do reino, porque não está sendo dita o reino dos céus é semelhante a etc, etc.
mas ela abre espaço para que sejam contadas as 6 parábolas do reino, e por isso tem tudo a ver, esse contexto anterior, o início desse capítulo 13 com o final dele. E por que eu contei essa ilustração de 2 homens? Um que aceitou receber aquele banquete, participou de tudo o que poderia participar, que se alimentou daquele banquete, que usufruiu e que aquele alimento lhe fez bem, e que o outro recusou, rejeitou totalmente e não provou absolutamente de nada. Por que eu falei isso? Eu falei porque em cada parábola do reino existem 2 realidades bem distintas. Cada uma dessas parábolas, do tesouro, do fermento, do grão, da rede, 2 realidades, uma de aceitação e outra de rejeição do reino, sendo que a aceitação do reino, o recebimento do reino, implica em receber a salvação e, junto com a salvação, bênção sem medida, sendo que o outro lado, que é a rejeição do reino, implica em desprezar a graça de Deus para a salvação e ser condenado ao castigo eterno. Assim, nós vamos olhar primeiramente a parábola do semeador, aí o versículo 18 em diante, que nós lemos. Parábola bem conhecida. Depois de Jesus contar esta parábola, e interessante que ela ocupa 23 versículos desse capítulo, é quase metade do capítulo para tratar da parábola do semeador. Depois entram as parábolas do reino, as 6, e aí Jesus faz a conclusão. Então nós estamos pegando o início e o final. Na parábola do semeador, Jesus também explica essa parábola, e já está o sermão pronto aqui. O texto já está, Jesus explica que a semente é a própria palavra, e ele explica que os solos onde essa semente foi semeada é o coração, são os corações dos homens. E aqui resta-nos fazer uma aplicação. É interessante que diz a palavra de Deus que dos 4 solos apresentados, um deles frutificou, um deles foi boa terra. E aquela semente que caiu em boa terra, ela vai frutificar e ela vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Cada semente produzindo no mínimo 30 vezes mais. É interessante essa frutificação. Mas quando pensamos na rejeição, nós vemos 3 solos que não são solos de terra boa. Pelo contrário, são solos em que a semente não cresceu, ou pelo menos se cresceu foi rejeitada. Podemos ver o espinheiro. O espinheiro, as plantas começaram a crescer, mas as fascinações do mundo, o foco que tiveram, e aí já aplicando para a vida pessoal, foram tão grandes que sufocaram a semente e essa plantinha que se iniciava, e elas morreram. A realidade do solo rochoso é que as sementes lançadas ali, elas crescem rapidamente. De repente, elas já começam a crescer, porque existe uma pequena camada de terra por cima dessas pedras, desse solo pedregoso. É nesse pouquinho de terra que a semente cria forças e logo quer se levantar. Mas o texto nos mostra que esse crescimento e que essa estrutura, que essa base aonde a planta está inserida, essa camada de terra é muito superficial, tremendamente superficial. E as plantinhas germinam, mas não têm profundidade, por isso não resistem ao sol e morrem. E o texto sagrado nos diz que, trazendo para as nossas vidas, seriam angústias e perseguições que os homens muitas vezes não suportam, e quando as primeiras dificuldades surgem ao receberem o Evangelho, a palavra do Senhor, muitos abandonam na primeira dificuldade. E depois vem o outro solo, em que a palavra não teve crescimento, é aquele que as sementes foram lançadas à beira do caminho. Beira do caminho nós podemos entender um chão batido, uma estrada transitada por homens, por veículos, por animais, um chão batido.
aonde a água é quase que impenetrável ou qualquer outra substância. Diz a palavra de Deus que as sementes foram lançadas nesse chão batido, mas as aves dos céus as levaram, ficaram à mercê das aves dos céus, não chegaram nem mesmo a penetrar. E pensando nessas parábolas do reino, e pensando inclusive nessa última, à beira do caminho, nós vamos encontrar Jesus lá na segunda parte do texto que nós lemos, indo para Nazaré. Ele deixa as margens do mar da Galileia, ele desce para Nazaré, e aqui em Nazaré, quando ele vai encontrar-se com os seus, ele é desprezado, a sua pessoa, a sua palavra e os seus ensinos. Vejam a conexão. Pensando em Nazaré, era uma pequena vila quando o anjo aparece a Maria e anuncia ali o nascimento de Jesus. Segundo historiadores, Nazaré era uma pequena vila com cerca de 25 famílias. E quem já morou em cidade pequena ou conhece lugarejos pequenos sabe muito bem que cidades pequenas a gente conhece todo mundo, praticamente conhece todos os moradores, pelo menos de vista. A maior parte a gente conhece o nome, o endereço e assim por diante. Talvez não saiba o nome completo, que a gente não faz muita questão, mas o apelido com certeza, né? E é fácil procurar endereço, não porque as pessoas saibam o nome da rua, às vezes não sabem o nome da rua, mas sabem todos os que moram naquela rua. E aí dizem assim: eu sei que mora perto do fulano, que mora perto do ciclano, eu moro... Ou quem sabe quando fala o nome de uma família, fala: eu sei, fulano é dessa família, ciclano e assim por diante. As pessoas se conhecem, as pessoas sabem onde as outras moram, qual a profissão, o que fazem, e assim por diante, quantos filhos possuem. E essa é a realidade de Nazaré, essa pequena vila. Cidade pequena também tem a característica, muitas vezes, das pessoas nascerem, crescerem, casarem-se ali, gerarem filhos, tornarem-se avós ali e, às vezes, até ficarem ali até a sua morte, sem sair, nem muitas vezes, da própria casa em que nasceram, permanecem ali. Isso eu estou contando para que a gente entenda perfeitamente como Jesus, que foi criado em Nazaré, era conhecido ali entre aquele povo. O texto está dizendo que eles conheciam a sua mãe, seus irmãos. O texto cita o nome dos irmãos de Jesus e diz também que as suas irmãs estavam ali. Com relação ao filho do carpinteiro, a Bíblia não fala a respeito de José, fala da mãe de Jesus, Maria, seus irmãos e irmãs. Não sabemos se José já era falecido ou não, mas isso não traz importância ao texto sagrado nesse momento. Com relação a ser filho do carpinteiro, até a nossa Bíblia de Genebra diz que a palavra carpinteiro aí, o termo mais comum era construtor ou pedreiro. E a gente pode entender que numa pequena vila, um pedreiro, talvez um construtor, quem sabe fosse o único ali. José também era conhecido e podemos pensar que quem sabe Jesus tivesse também a oportunidade de ter trabalhado com seu pai. E mesmo que ele não tivesse a profissão de seu pai em outro tempo, ele era conhecido como filho do carpinteiro José. E o texto está dizendo: não é este o filho do carpinteiro? Versículo 55. Não se chama sua mãe Maria, muito conhecida da cidade? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É importante a gente lembrar que Maria, ela deu à luz a Jesus sendo virgem, mas ela não permaneceu virgem. Ela teve filhos, e a Bíblia coloca sobre essa família de Jesus. Em vários textos nós podemos constatar, sem dúvida nenhuma,
que Maria teve outros filhos. Posso citar aqui Mateus 1:25, quando diz que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu, não conheceu, e essa palavra conhecer tem esse sentido de ter tido relações sexuais. O texto diz, ele não conheceu Maria enquanto isso faz diferença, Jesus não nasceu. Nos leva a entender, a concluir de que eles se relacionaram após o nascimento de Jesus. Olhando para Lucas 2, versículo 7, o texto bíblico diz sobre o filho primogênito de Maria. Não fala o filho único, filho primogênito, ou seja, o primeiro. Também nos leva a entender que ela teve outros filhos. Mas o texto aqui, irmãos, é claro, quando não somente apresenta os irmãos, mas cita os nomes de irmãos de Jesus. Porém, podemos pensar, quando seus irmãos queriam que ele fosse para Jerusalém, e ali é claro também, os irmãos de Jesus, João 7, versículo 5, ou quem sabe o contexto anterior aí de onde você está, onde nós estamos estudando de Mateus 13, se você volta uma página da sua Bíblia, você vai encontrar capítulo 12 de Mateus, versículo 46 a 50, nós vamos encontrar Jesus sendo chamado pela sua mãe e pelos seus irmãos, aonde ele diz, olha, minha mãe e meus irmãos são os que me obedecem, etc. Mas ali estavam realmente Maria e seus irmãos. Olhando para esse conhecimento que os nazarenos tinham de Jesus, dos demais irmãos de Jesus, claro, gerados no convívio entre Maria e José, não do Espírito Santo, é bom lembrar isso, né? Mas conhecendo essa família, conhecendo esse contexto, sabendo quem Jesus era, aquele que nunca pecou, aquele que de fato trouxe todo o ensinamento do reino, sendo ele o próprio Deus e Filho de Deus, os homens não aceitaram, recusaram. Mas não só recusaram, prontamente recusaram quando viram, mas o versículo 54 nos faz pensar que eles se maravilhavam. São duas atitudes aqui, irmãos, que eu parei para pensar e que a gente olha e diz, é possível isso? Duas reações dos nazarenos aos ensinos de Jesus. Uma está no verso 54, maravilharam-se, e outra no verso 57, escandalizaram-se. São duas coisas bem distintas. Ao mesmo tempo que eles maravilharam-se, eles também escandalizaram-se. Ficavam maravilhados porque não podia ter outra explicação, não havia explicação humana para quem Jesus era. Nunca houve alguém como Jesus, alguém que nunca pecasse, alguém que de sua boca somente saísse palavras retas, alguém que de fato tivesse o poder que ele tinha e que ele tem de realizar milagres e de trazer transformação na vida das pessoas, não só a transformação física, mas de trazer de fato a salvação em Cristo Jesus. Os homens ficaram maravilhados, impressionados, eu posso dizer aqui encantados, boquiabertos, assombrados, assustados. Essa é a reação que os nazarenos tinham quando encontravam Jesus, e quando se relacionavam com ele, quando sabiam de coisas e de milagres e de tantas coisas que Jesus havia dito e feito. Eles estavam maravilhados, mas ao mesmo tempo, o versículo 57 diz, escandalizaram-se nele, ou seja, eles o rejeitaram, eles o desprezaram. E por que eles fizeram isso, irmãos? Eles fizeram isso por causa da incredulidade dos seus corações.
a incredulidade que Jesus encontrou em tantos povos, em tantos lugares, em tantas cidades, em tantas vilas, em tantas casas, fora de Nazaré, fora da cidade onde foi criada, essa incredulidade ele também encontra em Nazaré, e encontra de uma forma muito séria, muito pesada, muito consistente. Ele encontra entre os seus, aqueles que o conheciam, os próprios irmãos, os irmãos de Jesus. A palavra de Deus nos diz que, Marcos 3:21, uma ocasião eles queriam prender Jesus, pensando que Jesus estivesse fora de si. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele, está claro no versículo 5 de João 7. João 7:5 diz: os irmãos de Cristo não criam nele. A incredulidade e a hostilidade foram a resposta que os nazarenos estavam dando ao Evangelho de Jesus, à pessoa do Senhor Jesus. Coração duro, chão batido, semente à beira do caminho. Irmãos, a dureza de coração, a falta de submissão ao senhorio de Cristo, fez com que os nazarenos fechassem o coração para Jesus, fez com que Jesus trouxesse essa declaração aí do versículo 57. Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus disse de uma forma muito especial: o profeta é rejeitado dentro da sua casa, dentre aqueles que o conhecem. Humanamente falando, nós sempre esperaríamos o contrário. Pode ser que ninguém creia, ninguém absolutamente confie, ninguém aceite lá fora, porque não me conhece, mas aqueles que me conhecem, quem me conhece, puxa vida, são esses os primeiros que vão abraçar a causa. Quem está comigo, quem está na minha casa, os meus amigos íntimos e assim por diante, esses são os que vão me fortalecer. Mas não é isso na prática que acontece. Não é isso que acontece. E Jesus, e o Evangelho de Jesus, a pessoa dele, o Evangelho dele, o reino dele não foi recebido com alegria por parte daqueles que conviveram com ele. Irmãos, Jesus tornou-se muito comum para aqueles homens. Jesus não se encaixou na performance de aparência que eles gostariam que Jesus tivesse. Qual é a consequência de rejeitarem Jesus? Diz o texto sagrado, versículo 58, que eles não experimentaram os milagres de Jesus. Jesus não fez ali muitos milagres. Podemos pensar, Jesus fez poucos milagres, fez alguns milagres, mas não fez muitos milagres. Por quê? O texto está dizendo, por causa da incredulidade, da dureza de coração daqueles homens. Sabemos que o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. Juntamente com a salvação, nós vemos que existem incontáveis milagres que Jesus nos concede. A própria vida é um grande milagre. Jesus concede milagres àqueles que o buscam, àqueles que se submetem a Ele, àqueles que creem nele de todo o coração. Sem contar que também cremos na graça especial, onde Jesus dá muitas e muitas e incontáveis bênçãos a toda a humanidade. Mas irmãos, os nazarenos não poderiam ter recebido alguns milagres chamados, que podíamos dizer, especiais de Jesus. Eles não poderiam ter muitos milagres. Não poderia ser ali uma comunidade que proclamasse a fé no Senhor Jesus e fosse referência para toda a nação de Israel. Mas aqueles homens que conheciam tanto Jesus,
na sua aparência, na sua forma, não o receberam com alegria. Jesus deixou de realizar muitos milagres entre eles por causa da dureza de coração daqueles homens. Mas eu preciso esclarecer aqui algumas coisas sobre milagres. Primeira delas, Deus é soberano, irmãos. Deus, ele não condiciona o seu poder à nossa fé. Deus não precisa da nossa fé para operar milagres. Deus não necessita da minha fé ou da sua para que ele tenha poder para agir, porque ele é o Todo-Poderoso, o Senhor do universo, e ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, com o que ele quiser. Não há nenhum impossível para Deus, e ele não se deixa condicionar pela nossa fé. Mas existe uma outra realidade paralela a essa, que a gente não pode se esquecer, é de que Deus usa a nossa fé. Deus usa. Se não fosse assim, ele não nos exortaria a vivermos uma vida de oração. Não teríamos tantos milagres relatados na Bíblia de que pessoas que foram até Jesus e que pela fé, como diz o escritor aos Hebreus, receberam os milagres do Senhor. Deus usa a nossa fé para recebermos a própria graça da salvação. Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça através da fé. Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé, e essa fé, irmãos, é presente de Deus. Nós não vamos achar nos supermercados e nas feiras livres para comprar. É dom de Deus. Deus nos dá essa fé. E o comentário de Genebra nos ajuda também a pensar que a fé que recebemos, os milagres que nós recebemos, eles são concedidos para confirmarem a nossa fé e para direcionarem a nossa fé para Cristo. Assim, os milagres que Deus nos concede, ele nos deve levar a direcionar a nossa fé, e confirma cada dia mais o quanto Deus é poderoso. Deus aumenta a nossa fé mediante o nosso relacionamento com Ele. Mas eu preciso ainda dizer uma última coisa sobre essa questão de milagres e fé. Precisamos lembrar sempre que Deus é imutável. A sua incredulidade ou a minha incredulidade não vai diminuir absolutamente nada no caráter de Deus. Deus continua sendo quem Ele é, continua sendo santo, todo-poderoso, soberano, Senhor do universo. O fato dos homens crerem ou não crerem, aceitarem ou rejeitarem a Deus, não altera absolutamente nada na pessoa do Senhor Jesus. Não altera absolutamente nada na pessoa de Deus. A sua essência, a sua divindade, a sua soberania permanecem inalterados. Não pense que os nazarenos subtraíram algo da essência de Jesus, e Jesus passou a ser menos Deus, ou passou a ter mais dificuldade de levar o seu evangelho a outros por causa da incredulidade dos nazarenos, ou qualquer outra coisa desse tipo. Absolutamente não, irmãos. Quem perdeu, de fato, quem deixou de receber bênçãos e milagres, foram os nazarenos. Jesus é imutável, Deus é imutável. Agora, quando olhamos para essa realidade e para o que estudamos, qual é a aplicação que nós podemos fazer? Nós temos que olhar para a nossa vida. Nós vimos a realidade de Jesus abrindo as parábolas do reino, mostrando a parábola do semeador, mostrando 4 solos em que apenas um foi bem receptivo e foi grandemente abençoado, e os outros 3 rejeitaram. Vimos
depois estudamos as parábolas do reino durante todas essas semanas, vimos essa realidade da aceitação e de rejeitar também, e da rejeição. E agora vimos que os nazarenos rejeitaram Jesus e receberam condenação por isso, deixaram de receber tantas bênçãos. Eu pergunto a você, qual é a sua reação diante do Evangelho do Senhor Jesus? Diante dos desafios de Deus à sua vida? Quando você lê a palavra de Deus e quando você ouve a palavra do Senhor, que é a própria semente do Evangelho, como é que você recebe? Qual é o solo do seu coração? É a boa terra? Se é a boa terra, você é aquele que se quebranta, é aquele que busca de fato praticar, é aquele que começa a praticar a verdade que você escuta na mesma hora, no mesmo momento. Se Deus fala contra os seus maus pensamentos, você na mesma hora, onde você está, já começa a clamar misericórdia, confessa os seus pecados e já começa a buscar uma renovação, e já clama ao Senhor por isso. Boa terra é aquele que está disposto a se quebrantar diante de Deus, exatamente no momento em que ouve. É aquele que recebe com alegria, buscando ser transformado a cada dia. É aquele que não quer ficar como já está. É aquele que não se conforma com este mundo, nem com sua vida, com seus próprios pecados, de forma nenhuma. É aquele que de fato anseia pela transformação de Deus, dia após dia, hora após hora. É aquele que vem para a igreja com a enxada e não com a pá. Isso é muito conhecida, essa ilustração, né? Aquele que vem com a pá é aquele que pega e diz: esse aqui é para o fulano, e aí joga. Esse aqui é para o outro, e aí joga. Com a pá vai jogando para muita gente. Aquelas histórias de pastores que escutam, nunca escutei nenhum aqui, viu? Que escuta na porta da igreja: pastor, a minha sogra tinha que estar hoje aqui, né? Ou então: olha, a minha nora tinha que estar aqui hoje, pastor, essa palavra foi certinha para ela, direitinho. Então, nossa, eu nunca vi valer tanto, ela tem que ouvir isso, prega de novo para ela. Irmãos, é quem ouve a palavra com a pá, sempre pensa que é para os outros, e fala assim: puxa, essa palavra hoje foi boa, valeu muito para o fulano, tal. Mas quem vem para a igreja pensando na enxada, ele diz: essa palavra é para mim, e joga e puxa para si, e ouve a palavra dizendo: é para mim, Deus está falando, é comigo, e ele vai com a enxada e puxa para ele, e parece que tudo que foi colocado, ele diz: pastor, é para mim, Deus está trabalhando na minha vida, amém, irmão. Essa é a boa terra. O meu desejo é que nenhum de nós esteja recebendo a palavra com indiferença, mas com alegria, levando a sério o compromisso com a santidade, o compromisso com o Senhor, o compromisso de dizer: Deus, transforma a minha vida, não quero ser igual, quero voltar ao primeiro amor. Mas infelizmente, irmãos, existem outros 3 solos. O espinheiro que anda preocupado com tantas coisas e acaba sufocando a palavra de Deus. Será que existem solos espinheiros aqui, que tem um desejo de crescer espiritualmente, de conhecer mais a Cristo, de se envolver com os ministérios da igreja, de se envolver mais com o Senhor, mas eu não dou conta, porque tem muito espinho na minha vida, tem muitos problemas, são muitos desafios, outros tantos desafios, e acaba se envolvendo e as coisas vão sufocando o Evangelho. Ou quem sabe, pode ser que nós tenhamos aqui entre nós corações duros como rocha, pedregosos, aonde há um entusiasmo muito grande em ouvir a palavra, e há uma tentativa de se colocar em prática rapidamente, das coisas acontecerem tudo rápido, agora tudo vai dar certo, agora meu compromisso com Deus está valendo mesmo. Mas uma motivação muito pequena, muito rasa, muito superficial, aquela terra pequenininha, aquela camadinha de terra, não dá, não tem substância, não tem condições de reter a planta,
e logo ela encontra a rocha, ela encontra pedras fortes no seu coração, e a plantinha não se desenvolve. E por último, o coração que rejeita, como um chão batido à beira do caminho, é gente que não faz questão nenhuma de reter absolutamente nada do que ouve da palavra de Deus. Irmãos, os 3 solos aqui estão condenados pelo Senhor, mas esse último é muito sério, é muito sério. Eu assemelho esse último ao povo de Nazaré dessa época, da forma como Jesus colocou. Eles não estavam dispostos a refletirem nos ensinamentos de Jesus, eles apenas disseram: nós não queremos, porque você é muito normal, você é muito comum, eu quero algo espetacular. Eu não quero você é filho do carpinteiro, da dona Maria, e seus irmãos estão aqui entre nós. Não é isso que nós queremos. Irmãos, aquele que não faz questão nenhuma de reter nada do que ouve e do que lê na palavra de Deus, muito menos ele terá vontade de aplicar em sua vida. O Evangelho tem sido tratado muitas vezes com descaso. A palavra de Deus muitas vezes tem passado despercebida no coração de muita gente. Muita gente tem recebido a graça de Deus em vão, e isso é muito perigoso. Pessoas que estão desprezando o anúncio do Evangelho do Senhor. Nós vivemos num país onde, graças a Deus, nós podemos pregar livremente o Evangelho, mas ainda assim as pessoas rejeitam. Muitas igrejas estão cheias, superlotadas, e a nossa também tem estado cheia, graças a Deus. Esse período de férias um pouco mais vazio, mas sempre vemos a igreja cheia. A minha pergunta é: será que temos todos nós recebido com alegria essa palavra, e essa palavra está transformando a vida, a realidade de cada um de nós? Ou será que temos entre nós espinheiros, rochas e chãos batidos? O meu apelo é que você não se torne indiferente ao Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aquele que despreza a graça do Senhor, ele não receberá os milagres de Deus em sua vida. Seu relacionamento será sem alegria, sem prazer, sem segurança, sem nenhuma motivação. São os crentes tristes, desanimados, desmotivados, gente que caminha com o Senhor, mas caminha triste, caminha sem fé nenhuma, sem prazer em buscar a Deus, em vir à igreja, em se relacionar com os irmãos e assim por diante. Eu quero concluir deixando um versículo, Hebreus 3:12. Esse versículo foi lido na nossa liturgia, mas leve esse versículo para casa, por favor. Medite nesse versículo no dia de hoje. Hebreus 3, versículo 12. O meu apelo é que você se desarme de você mesmo, desarme-se diante de Deus, tire os seus conceitos errados, os seus preconceitos, peça a Deus para fazer uma limpeza na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que você e eu sempre recebamos a palavra do Senhor com alegria, na busca de sermos transformados por Deus. Hebreus 3:12 diz, vamos ler juntos, quem tiver aberto: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O texto está dizendo: jamais aconteça, jamais em qualquer um de vós, jamais aconteça um coração de incredulidade tão perverso que venha afastar vocês do Deus vivo. O fato de estarmos aqui na igreja não quer dizer que estamos todos em íntima comunhão com o Senhor. Oxalá se estivéssemos.
Que Deus nos livre da incredulidade, da indiferença a Ele. Que Deus nos faça ter um coração receptivo à sua palavra, pois as promessas do Senhor alcançarão os quebrantados. Estes produzirão a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor. Que Deus assim nos faça, irmãos, boa terra, receptivos à sua palavra, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? 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 Oh, que coisa boa. Vou parar de falar amém, senão daqui a pouco a gente está gritando. Vamos cantar um hino, irmãos.